Olá pessoal, eu sou a Natália da NDM Advogados e estou aqui hoje para iniciar a segunda parte do nosso vídeo sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que a sua empresa precisa conhecer e aplicar na prática. Na primeira parte desse vídeo, nós explicamos sobre o princípio da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso e qualidade dos dados e explicamos também por que é importante que todos os setores da sua empresa conheçam esses princípios e apliquem essas diretrizes na prática. Se você ainda não assistiu a primeira parte desse vídeo, nós vamos deixar o link aqui embaixo porque é muito importante para que você possa entender e dar continuidade à explicação por aqui. Bom, e antes de seguir também, já vou aproveitar para pedir o seu like aqui no nosso vídeo, para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana a gente posta algum tipo de conteúdo informativo aqui no nosso canal. Bom, dando então início ao sexto princípio da LGPD e primeiro princípio que nós vamos tratar nesse vídeo, nós temos o dever da transparência, que é a obrigação das empresas de fornecer informações claras, acessíveis, transparentes sobre o tratamento de dados que ela realiza e também sobre os agentes de tratamento envolvidos nessa operação. Então, o titular, ele tem direito de entender, de compreender como esse processo acontece. Se você ainda tem um pouco de dúvida sobre quem são os agentes de tratamento e também as suas responsabilidades, nós já temos uma série de vídeos aqui no canal explicando detalhadamente sobre isso e vamos deixar o link aqui embaixo para que você também possa assistir. Bom, voltando então ao dever de transparência, a ideia é que toda comunicação, não só sobre privacidade, mas toda comunicação da sua empresa seja sempre simples, clara, observando o seu público-alvo, as pessoas com quem você está falando. Então, uma forma de também cumprir a legislação, não só a LGPD, como também as outras legislações referentes ao direito digital, é ter termos de uso e políticas de privacidade claras e acessíveis. Por lá você pode, por exemplo, informar os dados pessoais que você vai coletar do seu usuário, quais serão as destinações e em quais bases legais você está fundamentado. Bom, o sétimo princípio da LGPD é o da segurança, que estipula que as empresas elas devem empreender medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de situações ilícitas ou acidentais, como a perda de dados, o vazamento, ou o compartilhamento indevido. Então, muita gente pergunta se na prática existe algum tipo de indicação na LGPD, de quais sistemas usar, quais protocolos de segurança, e a resposta é não. Primeiro, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela ficaria desatualizada muito rapidamente, porque a tecnologia ela avança muito mais rápido do que a atualização de leis. E segundo, porque as medidas de segurança que o seu negócio terá que assumir, elas vão depender de vários fatores, como os dados pessoais que vocês tratam, se são dados sensíveis, se são dados pessoais gerais, qual é a quantidade desses dados, qual é o fluxo dessa informação, qual é o tamanho da sua empresa, o orçamento que você tem para isso, tudo isso deve ser considerado e ponderado. A LGPD, ela parece compreender muito bem a particularidade de empresas menores, de startups, de micro e pequenas empresas e entender também que as empresas elas devem fazer o que está ao alcance delas e nunca comparar as medidas que elas precisam ter com, por exemplo, as que o Google precisa ter. Então, partam desse princípio, que a sua empresa ela deve fazer o melhor que ela tem com as possibilidades dela. Outro ponto muito relevante é que esse assunto de segurança, esse princípio, ele deve ser cumprido por todos os setores da empresa. Ele é um assunto interdisciplinar. Então, não adianta só você ter cláusulas perfeitas de LGPD, ter um jurídico impecável, se você utiliza um sistema completamente frágil, completamente inseguro, que não protege de fato as informações pessoais que você contém no seu negócio.
Da mesma forma, não adianta você também ter um super sistema de segurança se você não tem contratos que regulam, que responsabilizam as partes, né, que determinam então qual é o papel de cada pessoa no tratamento de dados. O segredo aqui é realmente um equilíbrio entre direito, jurídico, segurança da informação, tecnologia e todas as áreas do seu negócio. Mas, né, apesar da LGPD não ter determinado aí um ponto de atenção para vocês seguirem, para tirar uma dúvida geral das empresas, nós orientamos que vocês verifiquem as normas da família ISO 27000, porque lá existem algumas orientações reconhecidas mundialmente sobre como, né, armazenar dados em formato digital e fazer um tratamento mais seguro. Então, se vocês quiserem essa dica, né, pode ser uma boa para o seu negócio, mas lembre-se de sempre procurarem realmente profissionais dessa área para auxiliá-los. Bom, o próximo princípio é o da prevenção, que indica que a empresa deve, né, empreender esforços para evitar que incidentes de segurança aconteçam. Então, não basta agir só depois que o problema aconteceu. A empresa deve evitar que ele aconteça. Com isso, então, né, a pergunta que você deve fazer no seu negócio é: o que eu tenho feito para evitar tratamento indevido de dados? Para evitar incidentes de segurança? Aqui vale a pena pensar tanto nas providências preventivas internas como as externas. Internamente, medidas de prevenção são, por exemplo, realizar treinamentos da sua equipe para conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e os conceitos de privacidade. Além disso, né, criar políticas internas, por exemplo, que vão dar então um norte para como seus colaboradores devem atuar, também é uma conduta bem adequada que deve ser considerada. Outro ponto é ter contratos seguros, né? Não só com a sua equipe, mas com qualquer operador de dados que fique ali por trás, tendo contato então com as informações pessoais. Do ponto de vista preventivo externo, a gente tem que pensar, né, o que está fora da empresa. Então, o que você está fazendo externamente para proteger os dados? Um exemplo é contratar uma consultoria jurídica especialista em privacidade e proteção de dados, por exemplo. Um outro ponto é ter uma consultoria na área de segurança da informação para poder fazer um checklist e verificar se as suas medidas estão de fato seguras. Então, uma outra sugestão são servidores externos, né? A contratação de outros servidores, de outras empresas de desenvolvimento que vão poder auxiliar aí vocês, né, nessas práticas do dia a dia que nem sempre a sua empresa consegue fazer sozinha e de forma eficiente. Bom, o nono princípio, e talvez um dos mais importantes da LGPD, que justifica a existência de legislações de proteção de dados em todo o mundo, é o princípio da não discriminação, e que ele deve realmente estar internalizado na cultura do seu negócio. Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o dado pessoal ele pertence ao titular. Então é evidente que você nunca deve utilizar as informações contra aquela pessoa física para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. O objetivo é que você nunca trate dados para segregar, discriminar ou de alguma forma, causar qualquer constrangimento às pessoas físicas. Então, não só nesse viés da privacidade, mas em todos, a sua empresa ela tem que adotar então uma conduta não discriminatória. Bom, por fim, o 10º princípio da LGPD e também extremamente importante é o da responsabilização e prestação de contas, que indica que não basta a sua empresa adotar medidas de segurança, mas ela também tem que conseguir provar que adotou e provar a eficácia dessa medida. Então aqui a gente tem que trabalhar no sentido de coletar provas, realmente criar o que a gente chama de um dossiê de LGPD num lugar específico, seguro, de acesso restrito, no qual vocês vão então concentrar, armazenar as comprovações de tudo que está sendo feito para se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, nesse dossiê de LGPD, vocês precisam colocar os contratos que vocês têm assinados,
os termos aditivos de LGPD, as contratações, né, de sistemas de segurança, em quais condições isso foi feito, atas de reuniões, atas de treinamento que vocês realizaram com esse propósito, tudo isso então tem que ficar ali concentrado na mão de vocês. Por quê? Se acontecer um incidente de segurança, é com esse dossiê que vocês vão provar, né, que a empresa adotou tudo que ela podia, tudo que estava ao alcance dela para se proteger. É com esse dossiê que vocês vão se defender, né, diante de acusações de titulares ou eventualmente diante de um chamado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E esse dossiê organizado vai permitir que, acontecendo um incidente de segurança, vocês vão conseguir dar uma resposta rápida a ele e focar no que é realmente relevante, que é buscar evitar danos, né, interromper aquele vazamento, aquele problema que aconteceu, notificar os titulares, notificar a autoridade e não ficar internamente buscando provas e culpados, né, e evidências. Então a ideia basicamente é essa. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim, então, do nosso último vídeo sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham percebido que esses princípios, eles são muito práticos e, com certeza, se vocês adotarem isso no dia a dia da empresa, vocês estarão muito mais seguros e no caminho de adequação à LGPD. A gente se vê na próxima e muito obrigada!